Olá pessoal, mais uma videoaula para vocês aqui. E aí nós estamos aí com vocês em casa e espero que vocês estejam bem, de saúde, estejam acompanhando aí as aulas, porque o Enem não vai ser mais esse ano, vai ser no próximo, mas vocês precisam ter mais tempo para se preparar. Isso é uma coisa boa, porque aí nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para se preparar com essas aulas novas e nesse nova visualização que o mundo está tendo agora, né, com essa questão da pandemia. Ok? Então vamos lá, pessoal. Na última aula, nós gravamos justamente com o módulo 11 novamente. Então, esse ano, aliás, essa aula agora, vai ser para uma revisada desse conteúdo e também para tirar alguns esclarecimentos com algumas dúvidas que surgiram no plantão de dúvidas. Ok? Então, continuamos com o módulo 11 e também o capítulo 31, sendo eles chamados dos nossos conteúdos gramaticais adverb clauses, ou seja, as nossas orações adverbiais. Como temos orações adverbiais em português, temos também em inglês. É a mesma coisa, só que muda algumas regrazinhas que são diferentes de português. Então vamos lá. Vamos tentar desenvolver com vocês, dentro desse programa novo, no módulo 11 e no capítulo 31, nós vamos desenvolver aqui os esportes, como já foi dito para vocês anteriormente. E aí tem a função chamada de orações adverbiais. O que são orações subordinadas, que nós chamamos de orações subordinadas adverbiais, e são praticamente voltadas a quê? A função sintética sobre as outras. Ela tem essa função, ela exerce a função sintética entre as demais orações. E aí depende de uma para que fortaleça, ou para que a frase tenha sentido. Isso é praticamente português. É a mesma coisa de inglês, não vai mudar muito não, vai ter o mesmo sentido. As orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas, substantivas, dependendo da função sintática exercida na sua frase. Em português nós temos todas elas. Em inglês temos também, temos sim senhor. Só que elas de outra forma, não da forma de como português. Porque português temos ali, exprimir a causa, o motivo, e essas conjunções aí nós temos porque, que, como, pois como, portanto, visto que, em vez de que, já, desde, etc. Esses aqui são os conectivos relacionados ao que? A causa ou motivo. Isso em português. Já em inglês, nós temos quem? Cause, a cause relacionada à causa e a propose, que é propósito. As causas são quem? Because, que é o nosso why de resposta. Because praticamente é o português. Nós temos aí, por quê? Deixa eu colocar aqui, sorry. Por que separado? E agora, professor? Por que junto? Por que agora, professor? Por que separado? Novamente, só que acentuado. E por que junto, acentuado. E agora, professor? Muda tudo de figura, né? Claro! Vou resumir para vocês. Desse lado de cá, nós temos quem? Why. Desse lado de cá, nós temos because. Como temos because aqui. Olha que coisa mais linda. Entenderam agora? Pergunta, resposta. Pergunta, pergunta, respostas. Viu como é simples? Geralmente o porquê, esse porquê vem no início da oração. Dica, porquê separado em português vem no início da oração. Porquê separado vem sempre no final da oração. Está dando o porquê da pergunta. Então, o porquê da pergunta é o porquê separado, acentuado. E, porque eu respondendo esse porquê, eu tenho que juntar ele e acentuar. Já esse porquê aqui, eu tenho que também juntar e não ter acento. A mesma coisa em inglês, só que em inglês, olha, why, because. Why, because. Simples, very easy. E nós temos aí, olha, as causas. Because, as, since, so, in order that, now that, etc.
No nosso caso aqui, nos propose, que é os propósitos, nós temos that, so that, in order that, and the last. E por último, last. Esses são chamados de que em inglês? Connectives. Connectives são nossos conectivos que tem demonstrado aí nas nossas orações de causa e nas nossas orações de propósito. Bem simplesinho assim. Alguma dúvida? Não, professor, é muito fácil. Já que é tão fácil, então vamos seguir aqui as orações. Que tipo de orações nós temos aqui? Bem simples. Nós temos aqui orações, olhe, 2 tipos de orações que a gente vai utilizar elas. Olhe, I went to the supermarket as soon as. Olha que legal. Um danadinho aqui. As soon as é um advérbio. A oração adverbial, quando ela vem, oi, depois da oração principal da main cause, que é a oração principal, ela vai se tornar quem? Uma voz ativa. Deu para entender agora? Quando a oração principal vier, que não tem nenhum conectivo aqui, mas no conectivo está no meio, para outra oração, porque essa oração só vai ter sentido através dessa. Ou seja, essa é complemento dessa, através de quem? Do advérbio as soon as. Ou seja, as soon as. E aí se torna uma oração ativa. Só que aí nós temos o contrário, professor. Pode existir? Pode. Nós chamamos de passive voice. Voz. A voz passiva e a voz ativa. Voz ativa, nós pegamos quem? A oração adverbial vai vir sempre na frente. E depois a oração principal vai vir depois da oração, só que ligada por quem? Por quem, olha? Conectivo? Não. Um símbolozinho chamado de vírgula. Viu a diferença? Quando vocês observarem, e também em português existe uma diferença, porque geralmente os verbos vão estar no seu passado. Já que não tem verbos no passado, só tem um verbo no passado. A primeira oração, a segunda tem que estar no passado. Então aqui já muda de figura. Então, para inglês é mais simples. Eu vou inverter, eu posso inverter tranquilamente. E eu só preciso colocar o quê? O conectivo continua aqui, só que aí eu só vou colocar o quê? Uma vírgulazinha e desenvolvo a oração. Ou seja, fui ao supermercado assim que minha mãe chegou e assim que minha mãe chegou, eu fui ao supermercado. Bem simples. Eu coloquei aqui I, mas aqui, ó, eu. Como a gente em inglês é obrigatório colocar I, em português a gente aqui, ó, não precisa colocar. A gente praticamente coloca nulo. Só precisa colocar o verbo, fui ao supermercado. Assim que minha mãe chegou, fui ao supermercado. Lembrando, oi, as soon as significa assim que. E é uma adição, dando seguimento à chamada de causa. Causa e efeito. A causa e o efeito. A causa, efeito. Efeito, causa. Causa, efeito. Efeito, causa. Oi, só mudou a lógica das perguntas, ou seja, da oração. Colocou causa, efeito. Efeito, causa. Não se esquece mais nunca. That's ok? Então aí, ó, nós temos a causa, que são as orações causais, e nós temos aí as de propósito. Quem são as de propósito? A mesma coisa, só que a gente vai utilizar quem? Outros conectivos. Quem são esses conectivos, pessoal? Essas aqui são tiradas do livro de vocês, olha. Should, present, green as, e aí vai. Não precisa vocês ficarem buscando mais coisas. Uma coisa boa do inglês é que a gente não precisa mais, de forma alguma, substituir palavras ou criar palavras novas. Elas já estão prontas.
só precisa usá-las. That's okay? E aí damos seguimento às nossas atividades online, que breve vocês vão ter lá no canal para vocês com o Google na sala de aula Google, ok? Nós estamos desenvolvendo uns trabalhos bem legais para vocês e maneiros para que vocês consigam desenvolver mais ainda a busca pelo conhecimento e trazer de novo aquela vontade, aquela garra para que o Enem do próximo ano seja um Enem 10. That's ok? Então, para vocês, uma ótima aula e até a próxima. Goodbye!